Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Unimed Cuidar de Você. Hoje temos um tema super importante que são os aneurismas cerebrais. E para isso estamos aqui com o Dr. Felipe Ferreira. Obrigado, Felipe, pela sua presença. Obrigado você, André, pelo convite. Obrigado, Unimed. Valeu. Felipe, é um tema muito importante. E a primeira coisa que eu queria já te perguntar, o aneurisma, ele só existe na cabeça, ou seja, os aneurismas cerebrais, ou ele existe em outras partes do corpo? E como que se formam os aneurismas? Tá. Então, falando aos telespectadores, o aneurisma ele se forma em qualquer artéria, certo? É muito frequente no cérebro, é o lugar mais frequente, mas também tem nas artérias renais, tem nas artérias da aorta, algumas artérias dos membros inferiores. Mas o que chama a atenção do aneurisma cerebral é que ele tem uma incidência um pouco maior e geralmente quando abre o quadro com AVC, o que é um pouco mais catastrófico. Mas existe sim aneurisma em qualquer parte do corpo. Uhum. E como que se dá essa formação? Porque a ideia que a gente tem da população em geral é que o aneurisma sempre é aquela formação sacular, né, que é uma área mais frágil da artéria que pode romper. Mas existem vários tipos de aneurisma, né? Existe sim. Então, o aneurisma é uma fragilidade da parede do vaso. Eu fico com os meus pacientes fazendo uma analogia muito simples para eles conseguirem entender. Então, nós temos fatores genéticos e ambientais que levam ao envelhecimento da parede do vaso e, por atrito hemodinâmico, por estresse, começa a formar dilatações, certo? Como se formasse uma bexiga. Uma analogia que eu faço aos pacientes é o seguinte: sabe quando a gente passa o pneu do carro passa num buraco e forma uma bolha? Bolha. É essa a analogia. A gente não sabe se aquilo lá vai romper em quanto tempo, mas sabe que é um lugar frágil, certo? Então, toda vez que a gente tem um envelhecimento associado a fatores genéticos, pode formar essa dilatação e ter um aneurisma. Não existe só esse aneurisma sacular, que é essa forma de bexiga que a gente fala. Existe um aneurisma fusiforme também, que é um pedaço da artéria que está adoecido, certo? Existe os dissecantes, que é quando tem um machucado entre uma das camadas dos vasos. E também existem os pseudoaneurismas, tá? Então, os pseudoaneurismas nada mais é do que um sangramento que formou um hematoma e ele fica pulsando na parede do vaso. Então, essas são as classificações de tipos de aneurismas. Uma outra classificação que a gente utiliza também é classificar ele roto ou não roto, porque isso muda completamente a conduta do paciente. Isso eu ia te perguntar agora, porque é o seguinte, a ideia também é que todo paciente descobriu que ele tem aneurisma, ele quer sair correndo para tratar, porque ele Isso. acha que o aneurisma é uma coisa que vai romper amanhã. Então, Isso. assim, é importante esclarecer que muitos pacientes são portadores de aneurisma e alguns nem tratam. O perigo, normalmente, principalmente no cerebral, é a rotura desse aneurisma, né? Isso. Então, assim, tem uma incidência alta da doença, em torno de 2 a 3% da população tem aneurisma cerebral. Não é uma doença sintomática, a gente fala que é uma doença silenciosa. Então, geralmente, o paciente faz um exame não invasivo para uma queixa qualquer, uma dor de cabeça, uma alteração de memória, está muito estressado, aí faz um exame e descobre esse aneurisma. Então, nós estamos diante de um aneurisma incidental. Na maioria, tomografia ou ressonância? Geralmente tomografia ou ressonância, que são exames não invasivos, mas tem que ser direcionado para exame de vaso. Então tem que ser uma angiotomografia ou uma angiorressonância. Então é um exame de rastreio que tem uma especificidade muito grande, em torno de 97% dos aneurismas cerebrais, consegue identificar pequenos aneurismas, e aí o paciente chega no consultório com esse aneurisma cerebral. Ele não precisa chegar com pressa de tratar, e sim, porque nem todos esses aneurismas vão romper. O que ele precisa é procurar um neurologista, um neurocirurgião que mexe com esse tipo de doença para analisar quais são os fatores que esse aneurisma tem para romper ou não, para decidir qual que é o melhor tratamento. Tá? Então, descobrir um aneurisma cerebral, procura um especialista, discuta. Geralmente é uma discussão multidisciplinar, o cardiologista faz parte, o neurologista, todo mundo discute para ver qual que é o melhor tratamento para esse paciente. Tá? Ok, e existem alguns, antes de saber os fatores principais para a rotura, Aham. quais são os principais fatores? Você já falou do genético, né? Mas para o desenvolvimento do aneurisma, existe algum fator que leva à fragilidade da artéria ou que facilita isso? Existem algumas doenças do colágeno que facilitam propiciar ter aneurisma. Síndrome de Marfan, rins policísticos, esses pacientes são uma classe muito pequena, certo? Então, para deixar claro, o aneurisma é uma doença adquirida, certo?
que tem um cunho genético, que isso a gente não consegue mudar, mas tem fatores ambientais que eu consigo mudar que podem levar à formação. Entre eles, hipertensão, controle glicêmico, uso de álcool, uso de drogas ilícitas. Esse sim a gente consegue mudar para que não tenha um aneurisma, certo? Tá? E quais desses fatores, quando o paciente tem um aneurisma, quando que ele tem um risco de rotura, assim, em linhas gerais, onde ele tem um risco, onde é mais perigoso, mais grave? Quando a gente pega um paciente com aneurisma, a gente sempre pergunta da história familiar dele. Ah, eu tenho uma história familiar de ruptura de aneurisma. A gente fica um pouquinho mais dedicado a tratar esse paciente. Aneurismas de tamanhos maiores, então, aneurisma tem mais que 6 milímetros, 1 centímetro, então são aneurismas que provavelmente vão levar à ruptura. A gente leva também a como que o paciente enxerga a doença. Tem pacientes que ficam muito ansiosos. Nossa, eu tenho um aneurisma, isso pode romper, eu posso ter um AVC a qualquer momento. Fora isso, a morfologia. Ele é o contorno regular, como a bexiga, ou ele tem algumas lobulações. Uma outra coisa que a gente leva é a topografia. Então, topografia da parte anterior do cérebro, geralmente tem um sangramento um pouquinho menor, a taxa menor. Da parte posterior do cérebro, já a taxa de incidência de sangramento é um pouquinho maior, então a gente é mais agressivo em tratar. Tá? Então, dependendo da localização também, qual artéria, Qual em qual artéria? região, Sim. você... Localização, morfologia, tamanho, tudo isso a gente leva em consideração para poder falar esse paciente pode ser submetido a um tratamento clínico, ou seja, eu vou fazer uma vigilância em cima dele, vou acompanhar, seriar imagens ou não. Esse paciente vale a pena fazer um tratamento. E nesses casos onde você vai acompanhar, é fundamental falar que você deve controlar a pressão arterial Sim. também, né? Talvez seja o principal fator de rotura. Com certeza. Então, você fala assim, eu não gostaria que meu paciente que tem uma pressão 13/8, 14/9, que tem uma aneurisma cerebral, fosse para 19, 20, porque é nesse momento que esse pico hipertensivo que pode ocorrer, Que pode ocorrer a rotura, né? E é simples de entender, né? Você tem uma pressão alta, como você explicou lá do pneu. Se a pressão dentro do pneu tá alta, naquela bolha, a chance dela romper é muito maior. É muito maior. E assim, os sintomas da rotura do aneurisma, normalmente ele leva ao que a gente chama um quadro de acidente vascular cerebral hemorrágico. Né? O que o paciente sente? Então tá. Então, para falar um pouco do AVC, a gente tem um AVC isquêmico, tem um AVC hemorrágico. Dentre as causas de AVC hemorrágico, que é um sangramento, o famoso derrame, a gente tem um aneurisma, certo? O aneurisma está numa localização que está na superfície do cérebro. Então, quando ele sangra, ele derrama por toda a superfície do cérebro esse sangue, certo? Que a gente chama de hemorragia subaracnoide. Qual que é o sintoma? Então, é uma dor de cabeça de início muito súbito, de altíssima intensidade, que os pacientes até relatam, foi a pior dor de cabeça da vida. Associado a algum sintoma neurológico ainda. O paciente pode ficar mais sonolento, mais confuso, pode ter uma diminuição de força, pode cair um pouquinho a pálpebra. Então, esses são sintomas tão agressivos que o paciente ou o familiar já vão procurar o pronto-socorro. Dificilmente um paciente que tem uma ruptura de aneurisma, ele vai ficar em casa suportando a dor, porque a dor é muito forte. Em contrapartida, a gente precisa falar que em 30% das vezes o paciente tem um aneurisma, tem a ruptura e já vai a óbito no local. Então é uma causa, sim, muito grave de óbito. A gente até gravou um episódio dos podcasts sobre AVC com o Dr. Rodrigo, o Dr. Gabriel, eles explicaram bem. Até recomendo para quem quiser se aprofundar no assunto AVC, tem um podcast legal sobre isso. Agora, a gente viu recentemente na mídia, em tempos atrás, algumas pessoas jovens com problemas de aneurisma, né? Então você teve um caso de um fisiculturista, até associaram o uso de esteroide anabolizante com a presença de aneurisma. Então eu queria que você esclarecesse, sim, se o aneurisma ele tem uma faixa etária principal de acometimento. É importante falar, será o exercício físico ele é prejudicial ao paciente que tem aneurisma ou não? Então eu queria que você esclarecesse isso. Então, esse caso chamou bastante atenção mesmo do fisiculturista, pelo que a gente começou a ler a respeito do caso. É um caso muito específico, certo? Em que em alguns movimentos abruptos da parte cervical do pescoço, flexão, extensão ou rotação, ele pode fazer uma machucada entre uma artéria e outra e fazer uma dissecção. Então, por ele ter relatado essa dor no pescoço, eu acredito que ele teve uma dissecção dessa artéria e essa dissecção acabou fazendo um aneurisma dissecante com altíssima mortalidade, infelizmente. Tá? Quando a gente fala em incidente de aneurisma cerebral,
A gente tem que pensar no perfil do paciente. O perfil do paciente é de 50 a 80 anos, mais sexo feminino, hipertenso e tabagista. São os grupos disso. Não tem nenhuma analogia ainda comprovada cientificamente ao uso de esteroides e aneurisma cerebral. O que a gente sabe que esteroide muda um pouquinho do perfil lipídico, envelhece um pouquinho mais a parede do vaso e o paciente pode ficar um pouco mais hipertenso. Se ele já tem aneurisma, ele pode romper. Mas não tem nenhuma contraindicação ao paciente que tem um aneurisma que foi optado por tratamento clínico, ou seja, por uma vigilância de imagem, a não fazer atividade física. Ele tem sim que fazer atividade física, mas ele tem que controlar a pressão, parar de fumar, evitar álcool, e isso tudo é muito importante. Agora, os pacientes que já são para o grupo de tratamento, quando é feito o tratamento adequado, ele é liberado para uma vida normal. Normal. Depois do tratamento. Depois do tratamento. A atividade física, ela até melhora, né? A atividade. Mas não, tem os que controles cuidar. compressóricos, isso para a gente é muito importante. Isso. Você já falou do tratamento? Quando o paciente descobre lá o aneurisma por algum motivo, que ele não teve o AVC, ele está assintomático, e ele descobriu um aneurisma, ele tem indicação de tratamento. Então é um paciente assim, foi lá no seu consultório, discutiu, falou assim, olha, realmente o risco aqui de romper, ele por tudo isso que você já explicou, da região, do tamanho e tal, ele é razoável. Quais as opções de tratamento que o paciente tem hoje para fazer isso no aneurisma? Como é que se resolve esse problema? Então tá. Eu falo que o tratamento do aneurisma ele tem 3 opções. Então tem um tratamento clínico, certo? Que geralmente são para pacientes de alto risco cardiovascular para qualquer procedimento, pacientes que têm um aneurisma muito pequeno, certo? Pacientes sem comorbidades, aí a gente tenta supervisionar esse paciente com exames seriados. Optou por tratamento, nós temos 2 opções. Nós temos a microcirurgia, que é a cirurgia convencional, cirurgia aberta, onde é feita uma incisão e a gente coloca um clipe nessa dilatação, nesse saco, e exclui ele da circulação. Doutor, você vai lá e fecha o canalzinho que nutre o aneurisma. Que nutre o aneurisma. Esse é um tratamento que já vem sendo utilizado desde a década de 20, certo? Já tem relatos disso daí, muito bem respaldado na literatura. E nos aneurismas incidentais, ou seja, aqueles que descobriu ao acaso, ele tem excelente resultado. Quem são os pacientes que têm melhores resultados? Então, pacientes jovens, certo? Pacientes onde os aneurismas estão na circulação, na parte mais lateral do cérebro, em especial a artéria cerebral média. Paciente que tem 2 ou 3 aneurismas muito próximos, onde você vai precisar somar técnicas. Esse paciente vale muito a gente pensar no tratamento microcirúrgico. E o que mudou foi a parte do tratamento pela hemodinâmica, o endovascular, que através de uma punção de uma artéria da perna, a gente consegue subir um catéter e consegue ou levar algumas espirais metálicas, que são as famosas molas, ou até mesmo colocar um stent, que é um trançado, um trançado de fios, certo? E consegue fazer com que a gente reencape o vaso e deixe a parte doente não circulando, exclusa. Então, independente da técnica, o que eu tenho para falar para os pacientes que têm aneurisma incidental é que o resultado é muito bom para as duas, certo? Para os pacientes que romperam aneurismas, hoje a gente tem um melhor desfecho para o tratamento que fez pela perna, certo? Porque é menos mórbido, o paciente já está geralmente grave, em CTI. Mas os dois têm resultados muito bons. E o que leva em consideração é a experiência do centro e do médico que vai fazer. Tem centros que os resultados cirúrgicos são muito melhores que endovasculares, tem centros que endovasculares têm um resultado muito melhor que o caso cirúrgico. O objetivo final do tratamento é excluir essa saculação, essa bexiguinha da circulação. Não fazer com que o sangue passe mais lá e que ele não rompa. Diminuir a pressão dentro do saco. Essa é a fisiopatologia do tratamento. Seja por via hemodinâmica, onde você vai lá, coloca as molas ou desvia o fluxo, ou por via cirúrgica, microcirúrgica, onde você vai lá e clipa o aneurisma. Com certeza. Então isso é importante falar, porque às vezes o paciente acha que ele só tem... Todo o aneurisma ele vai ter que tratar por hemodinâmica, mas você tem tratamentos seguros hoje, bem feitos, né? Com resultados muito bons também. Então, assim, em linhas gerais, Felipe, eu queria que você desse orientações para o pessoal que está em casa, para aquele paciente, por exemplo, que descobriu que o pai tem um aneurisma. O que ele deve fazer? Então, o fato de você ter uma história familiar positiva, os familiares de primeiro grau
eles devem ser, sim, investigados com exames não invasivos. Uma angiotomografia ou uma ressonância. Existem estudos que mostram teu pai ou sua mãe teve aneurisma, você tem até 3 vezes mais chance de ter aneurisma. Então, esses pacientes, eles precisam fazer exame a cada 3 anos para ver se formou algum aneurisma ou não. Como eu disse, é uma doença adquirida, pode começar desde a segunda década, mas geralmente entre a quarta e a sexta década de vida pode aparecer. Tá? Doutor, eu não tenho história familiar. Quando que eu devo me preocupar? Então, se você tem mais de 50 anos, teve uma dor de cabeça diferente do habitual, tomou uma medicação, não melhorou, acordou à noite com dor de cabeça, vale a pena sim você fazer um estudo. Doutor, eu tenho um aneurisma em outra parte do corpo, eu devo procurar um neurologista, um neurocirurgião para fazer a investigação? Sim. Lembrando que são exames não invasivos. Entra na máquina, 30, 40 minutos, já tem o resultado. Ah, não tenho nada, beleza. Depois de 3 anos, volta, faz o exame novamente, fica acompanhando, porque a taxa de sucesso do aneurisma incidental chega a 97% com mortalidade de 2, Ou seja, quando ele não rompeu. quando não rompeu. Agora, quando a gente vai para o grupo que descobriu porque rompeu, que é o mais frequente, a gente chega a uma mortalidade de 70%. Então, a gente tem sim hoje condições técnicas de mudar a história da doença. Só que eu não preciso tratar todos os aneurismas, certo? Eu preciso tratar aneurismas que têm morfologia irregular, que aneurismas que têm mais de 6 milímetros, da circulação posterior, paciente que está muito ansioso, ou que tem uma vida muito agitada, viaja muito. Então, esses pacientes a gente tende a tratar com um bom desfecho. Então, aneurisma, assim, tem cura. É, legal. Felipe, muito obrigado pelo papo. A gente podia ficar conversando aqui mais uns 20, 30 minutos. Acho que foi excelente, esclarecedor. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem nossos podcasts e até a próxima.